Pessoal, vamos dar início à nossa atividade. Bom dia, né, a todas vocês e a todos vocês. Aqueles que puderem abrir as câmeras, seria muito bom. Aqueles que eventualmente não puderem por algum motivo, não tem problema algum. Mas como nós estamos numa atividade bem dinâmica, bem didática e bem generalista também, eu entendo que seria muito mais adequado e eficiente que a gente tivesse esse contato visual, né? Para o professor é maravilhoso, até porque quando a gente fala para uma tela com quadradinhos, se a gente não vê olhares e enxerga expressões, a gente acaba se perdendo. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de dar aulas, né, de ministrar aulas, proferir palestras, mas é sempre muito desafiador. Então, tê-los aqui comigo e poder olhá-los, enxergá-los e ter essa troca é realmente enriquecedor, tá? Meu nome é Leonardo Andreotti Paulo de Oliveira. Eu tenho a grande honra, a grande satisfação de ministrar esse curso de introdução ao direito desportivo na Escola Superior de Advocacia de São Paulo. É uma provocação minha, uma iniciativa que eu tive, porque eu sou o coordenador da pós-graduação em Direito Desportivo da ESA, né? Então, existe uma pós-graduação específica dessa área, no âmbito da escola, e foi muito importante trazer esse tema à discussão, que serve não só aqueles que nunca ouviram falar da área, né, e que eventualmente têm curiosidade, querem entender um pouco o que significa essa área do direito esportivo, e é para isso que serve um curso de introdução ao direito desportivo, evidentemente, mas também para aqueles que eventualmente já tenham algum conhecimento, alguma vivência, alguma experiência na área, na medida em que se trata também de curso de atualização, né? Então, a introdução, ela é a palavra introdução nesse curso, no âmbito do direito esportivo, ela é uma armadilha, porque parece algo muito básico, mas ao mesmo tempo em que é básico, no sentido, né, dessa parte geral, dessa noção, dessa essência do direito esportivo, ela é também uma forma de atualização, né, dessa essência, a essência que explica muitas situações práticas, profissionais do dia a dia, que muitas vezes a gente é levado a observar e atender e aplicar, porque está na lei, porque está escrito, mas a gente esquece também que aquilo é oriundo de um fato. Aquilo aconteceu ou acontece porque algo lá atrás ocorreu. Qual é a razão disso? Qual é o racional disso, né? Então, esse curso também se presta a essa situação. A gente tem relativamente um tempo curto para um curso, se é que eu posso chamar isso de curso, mas vamos lá, para um bate-papo sobre a introdução ao direito esportivo, mas são 4 horas, divididos em 2 dias, para mim, mais do que suficiente para que a gente saia, de fato, ou atualizado ou com uma noção jurídica desportiva. Eu não vou perder tempo aqui, apesar de que isso não é uma perda de tempo, né, em pedir para vocês se apresentarem, etc., porque, de fato, a gente tem um curso muito curto. Mas, ao longo das aulas, ao longo do tempo, a gente vai trocando ideias, trocando informações, a gente vai se conhecendo. Até porque, e aí eu sou um grande entusiasta disso, eu acho que isso também faz parte da área, aquele que quer atuar no direito esportivo, ele precisa ter essa interação, né? É uma área muito pequena, é uma área que está em crescente expansão, e pela própria natureza, pelas próprias peculiaridades da área, esse networking, ele é essencial, eu diria, né? O conhecimento é muito importante, a atualização é muito importante, mas o networking, ele é essencial dessa área, né? Talvez seja uma característica muito peculiar da área do direito esportivo. Então, esse curso também se presta a isso. Claro, virtualmente a gente tem as nossas limitações, mas eu acho que é adequado, sem prejuízo de, em algum momento futuro, a gente possa se encontrar presencialmente, né, em eventos, palestras, atividades profissionais, tribunais disciplinares, seja lá o que for.
Mas só para ter uma noção, eu vou fazer uma pergunta indireta. Alguém aqui tem vivência, experiência, trabalha com direito esportivo? Só a Débora. Sim. Tudo bom, Débora? Tudo bom? Tudo bem. Só para ter uma noção, até sobre o ritmo também da aula, né, da troca de ideias, de informações, tá? Mas a Débora vai me ajudar bastante, tenho certeza disso. Então tá, obrigado, Débora. Bem-vindos e bem-vindas novamente. Vamos falar então de direito desportivo, tá? Direito desportivo, ele é uma área que, e aí vocês vão ver que quem não me conhece, eu sou muito, claro, gosto da formalidade, mas principalmente quando ministrando aulas, eu tendo a ser muito informal e tendo a divagar, né? E nessa conversa a gente vai captando esses elementos essenciais da área, tá? Então, me interrompam a qualquer momento, porque o sentido da aula é exatamente esse, tá? Essa exposição, não trago de propósito slides, apresentações, textos, para que a gente possa realmente refletir, né? Pensar juntos, raciocinar juntos, para que a gente entenda a essencialidade dessa matéria. O direito esportivo, ele é um ramo que hoje é bem diferente já de 5 anos atrás. 10 anos atrás, nem se fala, 20, então, né, uma área completamente diferente. Por que eu estou falando isso? Por que eu começo com essa reflexão? Porque uma coisa é estudar o direito civil, o direito penal, o direito público de forma geral, o direito do trabalho, que também, no tempo, né, em comparação, é relativamente recente também, e outra é estudar o direito esportivo. Nós vivemos a construção do direito esportivo. É algo bastante novo e, ao mesmo tempo, e eu vou explicar por quê, bastante antigo, né? Quando a gente fala de direito esportivo, a gente tende a trazer o direito esportivo como um novo direito, né? E, com razão, é um novo direito, no sentido de que ele está se consolidando como uma área, uma ciência jurídica, é um ramo que tem atraído, né, interessados, tem atraído profissionais, é um ramo que tem atraído interesses das mais variadas áreas do direito. Exemplo, hoje nós temos a implementação da sociedade anônima do futebol, né? O que aconteceu? O que aconteceu é que os escritórios, principalmente de direito empresarial, começaram também a migrar para a área do direito esportivo, ou se apropriar, de certa maneira, dessa área, na medida em que a implementação da SAF, a execução de projetos, depende, em larga medida, eu diria, de um conhecimento específico do direito esportivo e também no conhecimento específico do direito empresarial, né? Então, são questões que se entrelaçam, e isso traz, como consequência, um maior engajamento nessa área de profissionais de várias áreas do direito, não só do direito esportivo. Então, o direito esportivo, ele é relativamente novo, na essência muito antigo e, ao mesmo tempo, muito transversal. Eu costumo dizer que o direito esportivo serve não só àqueles que se interessam pelo tema, efetivamente, isso é bastante óbvio, mas também aqueles de outras áreas que, conhecendo o direito desportivo na sua essência, começam a pensar melhor o direito, começam a pensar melhor a sua própria área de atuação. E por que eu digo isso? Não se preocupem que eu vou voltar nisso com maior profundidade. Mas eu digo isso porque o direito esportivo, ele é um ramo onde o pluralismo jurídico se faz presente. São normas plurais. A gente começa a enxergar o direito de outra forma, saindo um pouco daquela visão tradicionalista de que o Estado tem um monopólio, não só da jurisdição, né, no caso do Poder Judiciário, mas um monopólio de criação de normas jurídicas, sobretudo no âmbito do legislativo. Então, no direito esportivo, nós começamos a enxergar
uma série de fontes normativas, sejam elas públicas, sejam elas privadas, que interagem dentro desse âmbito social. E isso é uma riqueza absoluta que ou se assemelha ou está no coração de um princípio constitucional, que é o princípio do associativismo, por exemplo, né? Então, quando a gente fala de associações civis em geral, quando a gente fala de princípio da liberdade de associação, o princípio da liberdade de reunião, quando a gente fala de associativismo, a gente fala de um fenômeno naturalmente autônomo no sentido de uma mitigação à intervenção estatal, né, e que, no frigir dos ovos, eu diria que é a própria expressão social da liberdade, né, do cidadão. É a liberdade sendo expressada dentro de uma possibilidade de reunião pacífica, da liberdade de associação. É por isso que, quando a gente fala de direito esportivo, a gente fala muito de sistema associativo, né? Por quê? Porque é uma área autônoma, espontânea, que surge à margem do Estado e que congrega pessoas no sentido lato, pessoas físicas, né, naturais, jurídicas, que se integram a esse sistema de forma voluntária. Eu me integro ao sistema porque eu quero me integrar a esse sistema. Ao me integrar, ao me inserir nesse sistema, eu adiro às peculiaridades, às características, às regras, às normas em geral, que regem esse sistema esportivo. Então, quando eu entro num clube associativo, gosto muito da piscina, então eu vou me associar a este clube. Eu entro no clube, sigo as regras do clube. Da mesma forma, se eu sou um clube de futebol e quero participar de uma competição, eu me integro no sistema associativo federativo do futebol, acato regras esportivas e tenho, para além dos deveres, os direitos de um associado, né, de um partícipe desse sistema associativo no futebol. Então, quando a gente fala de direito esportivo, a gente fala muito desse pluralismo, no sentido da possibilidade de emanação de regras jurídicas, não só na perspectiva estatal, mas também no âmbito privado, pelas próprias associações esportivas. Enfim, falei muito pouco, mas que representa muito da amplitude desse ramo do direito, né? Desse ramo do direito que é o direito esportivo. Que eu costumo dizer, não só eu, né, mas todos aqueles que conhecem, que vivem essa prática, a Débora pode me corrigir se eu estiver errado, mas é um ramo apaixonante, instigante, complexo, e que vem gerando grandes oportunidades, né? Então, é bem interessante que vocês estejam aqui e interessados nessa matéria. Repito, por favor, me interrompam a qualquer momento para que a gente torne isso um debate e um diálogo. Só para que vocês tenham uma noção, eu atuo na área do direito esportivo há um tempo, tive a oportunidade de ser presidente do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, coordeno a pós-graduação da ESA São Paulo na área do direito esportivo desde 2013, né, comecei como coordenador acadêmico, junto ao professor Luiz Lanfred, na época, e hoje assumo a coordenação efetiva do curso, né, desde algum tempo. Tive a oportunidade de atuar em tribunais disciplinares também, né? Por exemplo, o STJD do futebol, portanto, ligado à Confederação Brasileira de Futebol. Ali atuei por pelo menos 8 anos, principalmente como subprocurador-geral do tribunal, né? Saí para assumir uma cadeira na Câmara de Resolução de Disputas no âmbito nacional da Confederação Brasileira de Futebol, assumi também funções disciplinares no basquete, no Novo Basquete Brasil, no NBB, como presidente do tribunal, fui presidente do tribunal da Confederação Brasileira de Vôlei, enfim,
tenho uma grande admiração, um grande respeito pela justiça desportiva, que, como a gente vai ver também, né, nessa discussão, é uma área muito específica, talvez a área mais pura do direito desportivo, né? Para além do aspecto disciplinar, né, existem as atuações no âmbito contratual, sejam contratos de trabalho, contratos de natureza civil, como patrocínio esportivo, direitos de televisão, streaming, todas essas novas tecnologias, enfim, e outras situações que ao longo do nosso bate-papo a gente vai acabar entendendo melhor, com maior profundidade, né? O que significa, como entra, como faz parte, qual é o caminho. Eu acho que isso é muito interessante para aqueles que estão aqui hoje nesse contexto introdutório, tá? Alguma questão? Então, vamos lá. Direito esportivo, portanto, né? Falei, e a gente vai agora puxando a linha. Acho que é importante para a gente raciocinar juntos, tá? O direito esportivo, né, eu falei da área da justiça desportiva de propósito, como uma área mais pura do direito desportivo. Por quê? Justamente porque o direito esportivo é transversal, né? Ele interage com outras áreas do direito. Ele interage, como eu já disse e adiantei, com o direito empresarial, exemplo da Sociedade Anônima do Futebol. Ele interage com o direito penal, né? Como é que ele interage com o direito penal? Vou começar de trás para frente, né? As recentes questões envolvendo manipulação de resultados, apostas esportivas, o combate, o enfrentamento, né? A questão envolvendo abusos, assédios geral no esporte, principalmente de menores, a violência nos estádios esportivos, a questão de dopagem, não no Brasil, que não é criminalizado, mas, por exemplo, na Itália, né, onde o doping, a prática do doping é criminalizada. Enfim, são situações, e essas especificamente que eu comentei, que atraem não só a incidência de regras esportivas, e, portanto, geram a possibilidade, a competência de punição no âmbito desportivo, próprio desportivo, disciplinar, mas, pelas características, pelas nuances, pelas peculiaridades dessas práticas ilícitas, elas também são de interesse do Estado, né? Então, a gente vê, nesses exemplos que eu trouxe, uma interação muito clara e os seus limites muito claros de competência. Em poucas palavras, não dá para a gente se aprofundar muito, mas aqui a gente precisa entender que um ato ilícito envolvendo uma aposta esportiva ilegal, por exemplo, né, com a consequência da manipulação de um resultado esportivo, da competição esportiva em geral, é uma manipulação do esporte, ela pode gerar consequência disciplinar, então o sujeito pode ser sancionado no âmbito da justiça desportiva, e, ao mesmo tempo, sem que isso signifique uma dupla punição, né, dentro do contexto do princípio ne bis in idem, o sujeito também pode sofrer ou se submeter a um processo criminal e ter as repercussões criminais também impostas a ele, né? Então, ele poderia ser sancionado pela justiça desportiva e, ao mesmo tempo, ser sancionado no âmbito criminal, sem problema algum. Por quê? Pelo tipo, pela característica desses atos ilícitos que interessam tanto ao Estado quanto ao particular. E aí uma crítica que se faz, né, e aí muito mais no sentido de atualização, né, Débora, é que cada vez mais a gente entende precisar de uma interação maior, uma cooperação público-privada, justamente porque existem temas que entrelaçam, que interessam ao Estado e ao particular, e que a luta conjunta dos dois traz efetividade, tanto para o processo criminal,
quanto para o processo disciplinar, como procedimento disciplinar. Então, existem situações que são puramente esportivas, existem situações que são puramente criminais, e existem aquelas em que a gente tem uma intersecção, né? Onde interessam ambos, e nós precisamos atingir um certo nível de cooperação, de diálogo, que ainda hoje nós não temos. É uma crítica que o sistema faz no âmbito do esporte, não só no âmbito nacional, mas também no âmbito internacional. A coisa vem mudando ao longo do tempo, a gente já começa a ver, principalmente após a pandemia, e aí não por conta da pandemia em si, mas uma questão meramente temporal, nós começamos a ver diálogos mais frequentes, interação mais frequentes entre órgãos esportivos e agentes do Estado, né? E isso é muito relevante. Nessa interação no direito penal desportivo, eu incluiria também, por relevante, sobretudo em termos de teoria, a questão das artes marciais. Quer dizer, as artes marciais são um exemplo, mas claro que isso também poderia ocorrer no futebol, né, que é um esporte de contato, dentre outras modalidades esportivas. Eu estou falando da teoria da assunção do risco, né? Então, a gente fala muito de regras no esporte. E aí, aqui tem claramente a importância dessas regras no esporte. Vejam, no MMA, né? No MMA, no UFC, nas artes marciais em geral, existem regras, por exemplo, no sentido de que, e aí eu estou dando exemplo mesmo, casuístico, tá? No sentido de que o atleta que sofre um nocaute, né, numa determinada luta, ele passa por uma avaliação médica e ele fica impossibilitado de lutar por tantos dias. Por quê? Porque entende-se, do ponto de vista médico, que se ele lutar de novo naquele período e sofrer uma outra contusão, ele pode vir a óbito, pode sofrer um acidente cerebral, seja lá o que for o problema. Então, entendeu-se naquele contexto das regras esportivas que aquele período precisa ser respeitado. É a história do caminhoneiro, né, que tem que parar dentro de um intervalo para descanso, porque senão ele está sujeito ali a causar um acidente. Não sei se o exemplo, enfim, acaba sendo ajudando ou confundindo mais. Mas, basicamente, o que eu queria dizer com isso? É que se o atleta, apesar de ter passado por esse exame, etc., ele vai e participa de uma competição e o organizador permite que ele participe de uma competição e acontece uma fatalidade, foi contra as regras. Se foi contra as regras, nós teríamos um grave problema para a organização do evento. Ao passo em que, no esporte de contato, observadas as regras, em situação de normalidade, o atleta sofre um golpe permitido pelas regras e por uma fatalidade vem a óbito, ou sofre uma lesão permanente, seja lá o que for, nós teríamos, do ponto de vista criminal, e aí eu não vou entrar na questão civil, evidentemente, do ponto de vista criminal, nós teríamos uma teoria de assunção do risco, ou seja, eu, atleta, quando me inscrevo a participar de uma competição em que você vai levar porrada, eu sei que eu estou sujeito a riscos. Existem regras, as regras foram observadas, e eu voluntariamente estou ali participando. Do ponto de vista criminal, o adversário que golpeia outro que sofre uma lesão, ele está golpeando dentro das regras e, portanto, embora ele esteja lesionando o adversário e praticando uma agressão física, essa agressão, ela não é efetivamente uma agressão do ponto de vista criminal, porque ela é um exercício regular de uma regra esportiva, né? Então, vejam, nosso exemplo no direito penal desportivo, tanto da interação
público-privado para fins de enfrentamento a situações como a violência, o doping, manipulação de resultados de competições, assédio, abuso, discriminação de ordem geral, como a questão da teoria do risco, né, a sentido, né, da assunção do risco, que permite, né, que torna lícito um ato que, do ponto de vista criminal, fora das regras esportivas, seria considerado ilícito. Vejam que importante é essa questão. Então, o direito empresarial, o direito penal desportivo, direito administrativo, não é direito público em geral, mas direito administrativo no esporte. Extremamente importante. Como a gente sabe, principalmente no âmbito olímpico, tirando o futebol, as confederações brasileiras das diversas modalidades esportivas, elas dependem, em larga medida, eu diria até quase que exclusivamente, e talvez aqui venha uma crítica negativa a isso, até porque o Estado, claro, tem o dever de fomento às atividades esportivas, à prática do esporte, mas bancar as confederações esportivas talvez seja um pouco demais dentro de uma política de Estado, dentro de uma política esportiva. As confederações precisam andar com as próprias pernas também, né? Exclusivamente depender de recursos públicos talvez não seja o melhor caminho no nosso país, mas é o que acontece em muitas situações. Críticas à parte, quando há o recebimento de recursos públicos, as confederações esportivas, ou aquelas entidades, órgãos, aquelas pessoas que recebem esses recursos, têm deveres a cumprir, né? O dever de prestação de contas, de se submeter à fiscalização de um tribunal de contas, quando é o caso de recurso público federal, ao Tribunal de Contas da União, quando é recurso público estadual, a depender do Estado, um Tribunal de Contas estadual ou um Tribunal de Contas municipal. Então, aqui eu estou falando de direito administrativo puro. No esporte, regras de licitação, enfim, muitas vezes o profissional do direito esportivo vai se encontrar dentro desse cenário, dentro dessa situação, tendo que analisar se o processo de aquisição de um equipamento esportivo ou o processo de contratação de uma pessoa, de um técnico, né, para fazer frente a uma formação de atletas num clube esportivo ou numa federação esportiva, está seguindo regras licitatórias próprias que regem aquele sistema. Por quê? Porque aqui entra puramente um direito público. E aí, para aqueles que não conhecem, né, eu diria que, se eu tivesse que resumir a diferença de um direito público e um direito privado, eu usaria aquela velha frase, no sentido de que, no direito privado, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Tudo. Desde que não seja proibido. Então, se a lei falar que eu não posso, eu não posso. Mas se a lei não fala nada, eu posso. Ou seja, caminho de liberdade. Livre iniciativa. No direito público, no direito administrativo, eu recebo recurso público. Eu posso fazer o que eu quiser? Opa, não. Porque no direito público, no direito administrativo, eu só posso fazer aquilo que a lei me permite fazer. A lei não falou nada, então não é proibido? Não, que a lógica é outra. O direito público, se a lei não falou nada, ela não me permitiu fazer. Então, vou adquirir um equipamento esportivo, vou contratar um técnico, com base em que regra? Existem regras? Existem. Então, essas regras precisam ser seguidas. Existem regras privadas, regras públicas? Existem. Como é que eu navego sobre isso e entendo qual é a melhor forma de contratação, qual é a regra a ser aplicável? É um grande desafio. É um grande desafio que demanda conhecimento público, direito público, e também demanda conhecimento técnico esportivo. Até porque, nas contratações públicas, eu preciso sempre justificar. Por que é que eu estou comprando? Por que é que eu estou contratando? Qual é a importância disso? Qual é a necessidade disso?
não só o preço, mas a necessidade, a justificativa técnica. Por que eu estou contratando este profissional e não aquele? Porque no esporte, especificamente, naquela modalidade, é essencial que um profissional tenha isso, isso e aquilo. Enfim, é o mundo, é o mundo. Trago aqui apenas reflexões para que a gente possa entender um pouco desse contexto. Direito, bom, não podemos esquecer também, até porque é muito atual, dentro desse contexto da interação direito administrativo, direito esportivo, da lei de incentivo ao esporte, né? Lei de incentivo ao esporte é muito democrático. Todo mundo pode pegar um pouquinho do seu imposto de renda e, ao invés de pagar o Estado, direcionar esse recurso a projetos incentivados, projetos que seguem também um parâmetro, seguem regras, são aprovados, são fiscalizados. E aqui o conhecimento técnico, esportivo, direito administrativo é extremamente importante, é essencial. E aqui a gente trabalha com risco também, do CPF, daquele que assina um projeto, daquele que monitora aquele projeto, daquele que afiança aquele projeto, do parecer jurídico, do advogado que diz, olha, esse procedimento está correto, está seguindo a lei tal. Esse procedimento está correto, porque conforme foi verificado, houve pesquisa de preço, houve justificativa válida, as empresas que participaram do certame não têm ligação entre elas, então não é uma licitação montada, não é uma fraude. Enfim, é um mundo de oportunidades. Extremamente complexo e que isso é bom para nós, né? Porque qualifica a atuação do advogado e coloca mais uma possibilidade de atuação profissional nesse setor, nesse ramo, nessa área. Isso é muito interessante. Eu falei direito empresarial, direito penal desportivo, direito administrativo do desporto, direito tributário desportivo. Opa! Tem uma recente decisão do CARF, se eu não estiver enganado, em matéria esportiva. Eu acho que foi uma decisão envolvendo o Esporte Clube Corinthians Paulista, se eu não me engano. Foi uma discussão muito interessante sobre contratos de patrocínio, se eram considerados serviços, se era considerado prestação de serviços, né, no caso, ou se era considerado um produto, enfim, eu não vou me recordar agora qual é a discussão. Mas vejam, no âmbito tributário, uma discussão sobre contratos de patrocínio e a sua incidência em termos de imposto, em termos fiscais. PIS, COFINS, a gente fala muito de imunidade tributária, né, isenção tributária de associações civis sem fins lucrativos no âmbito do esporte. Isso é muito relevante e pouca gente conhece, até porque a matéria é complexa, né? Eu, particularmente, não sirvo para isso, não conheço muito direito tributário, mas vejo a importância desse ramo e a interação lógica direta, concreta que ele tem com o direito desportivo. Para além disso, né, falamos direito empresarial desportivo, direito penal desportivo, direito administrativo desportivo, direito tributário desportivo, o direito civil, óbvio, né? Aqui a gente tem um leque de opções, desde os contratos em geral, até a própria essência da atividade associativa, a constituição de associações, né? Artigo 59 seguintes do Código Civil. Então, a gente trabalha muito com isso. Todo ano, uma confederação ou um clube precisam chamar uma Assembleia Geral para aprovar as contas. A cada 4 anos, geralmente, as assembleias precisam ser convocadas para a eleição de dirigentes esportivos.
E aí, trazendo um pouco do direito civil com a interação lógica com o direito esportivo, evidentemente, mas com o direito administrativo do esgoto, nós temos, principalmente para aquelas entidades que recebem recursos públicos, regras de governança que são obrigatórias, sob pena de, em não atendidas, obstarem o recebimento de recursos de natureza pública por essas entidades. Em outras palavras, em outros termos, aqueles que não seguem a lei, aqueles que não conseguem lá no Ministério do Esporte uma certificação, um certificado de que atendeu a legislação, não recebe recursos públicos. Nem por descentralização de recursos, nem por patrocínio esportivo de empresas estatais, por exemplo. E aí, esses ditames legais, obrigatórios das entidades que recebem recursos públicos, trazem, por exemplo, regras eleitorais. Então, hoje, no Brasil, aqueles que recebem recursos públicos precisam se adequar a um limite temporal de um mandato de um dirigente esportivo, por exemplo. Então, o dirigente no Brasil só pode ficar, no máximo, 4 anos e mais 4. Uma única recondução. Por 4 anos, ficou mais 4. No terceiro mandato, ele não pode se candidatar. Ah, mas vou colocar a minha esposa, meu primo, meu irmão, e depois no outro eu volto. Também não pode, porque a lei coloca da impossibilidade de cônjuge e parentes, em linha reta ou colateral, até segundo ou terceiro grau, não vou me recordar, de dirigentes que acabam de deixar o poder. Vejam, regras eleitorais. Assembleia Geral, que é soberana, precisa seguir não só as regras do próprio Estatuto Social, mas como regras públicas, estatais. E aí existe uma série de discussões sobre a constitucionalidade ou não destes dispositivos legais. Por quê? E aí, já me antecipando, fazendo um gancho nisso, porque no Brasil nós temos constitucionalizada a autonomia do esporte. Então, no Brasil, nós temos, no artigo 217 da Constituição Federal, depois, para quem quiser, vale a pena uma leitura, até porque ele é muito curto, 217 da Constituição Federal, traz o princípio da autonomia constitucional. As entidades dirigentes e as associações, o esporte em geral, o sistema esportivo, são autônomos quanto à sua organização e funcionamento internos. Ou seja, eu me organizo da forma como eu quiser e eu funciono da forma como eu bem entender. Isso diz a Constituição. Para depois a lei infraconstitucional chegar e dizer: você tem que se organizar assim, assim e assado. Você tem que funcionar assim, assim e assado. Me parece um choque entre o que diz a lei e o que diz a Constituição. Por outro lado, e aí a discussão é muito profunda, nós estamos falando de artigos de lei obrigatórios apenas àqueles que recebem recursos de natureza pública. Aqueles que optam em não recebê-los, não necessariamente teriam que se adaptar a essas regras legais. É uma grande discussão. É por isso que, vocês vão ouvir em muitas situações, a CBF geralmente recusa recursos de natureza pública. A CBF não tem verba pública. Por quê? Porque ela prefere manter o seu grau de autonomia elevado em relação ao Estado. Então, não uso recursos públicos e me organizo e funciono da forma como eu bem entender. Quando eu recebo recursos públicos, eu cedo parte da minha liberdade ao Estado. E aí vamos voltar em Rousseau, né?
Vamos voltar lá atrás, com o contrato social. E é o que acontece hoje no âmbito esportivo. Então, eu faço esse gancho para trazer o princípio da autonomia constitucional do esporte. Por quê? Porque o sistema esportivo ele é um sistema naturalmente autônomo, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional. Voltaremos a isso. Direito civil, então, com grandes exemplos, vários exemplos. O que mais? Já falei todos os direitos? Direito do consumidor. Será que o direito do consumidor tem ligação com o esporte, com o direito desportivo? E aí, Luísa? O que você acha, Luísa? Certamente, porque pensando em tudo que os consumidores consomem dentro de merchandising e produtos, assim, eu acho que com certeza. Boa, obrigado, Luísa. Alguém quer complementar? Onde está o direito do consumidor no esporte? De fato, a Luísa tem razão. O esporte, ele, há muito tempo, deixou de ser uma atividade lúdica, participativa. Vou fazer tudo isso por amor, pela glória. Não, o esporte é um fenômeno econômico, é evidente. Como todo fenômeno econômico, faz gerar riqueza, faz girar muito dinheiro e muito interesse. Rodrigo, o que você acha? Direito do consumidor em relação com o direito esportivo? Acho que mais do que até o dos merchandises que a Luísa citou, a gente pode falar do estatuto do torcedor também. Querendo ou não, o torcedor é um consumidor do esporte como produto e a gente tem o estatuto do torcedor como um importante código aí para regular essas relações. Excelente observação. De fato, claro que, bom, talvez no diálogo das fontes a gente também aplicasse o Código de Defesa do Consumidor em muitas situações, mas para algumas situações específicas, de fato, claro, a nova Lei Geral do Esporte, que é a Lei 14.597, de 2023, então é bem recente, ela contempla também o que era o Estatuto do Torcedor, né? E, basicamente, o Estatuto do Torcedor ou tem a sua essência, né, na sua essência, a proteção ao consumidor torcedor, né? Não só com relação à questão de propagandas, né, merchandising, de tudo isso que a Luísa falou, de produtos, como no sentido puramente esportivo da palavra, no sentido de que o torcedor, como consumidor, tem direito, por exemplo, a ter, numa competição esportiva, um árbitro imparcial, arbitragem imparcial, tem direito a ter segurança, né, no ambiente esportivo, no estádio. Então, a própria violência nos estádios é uma questão que era tratada pelo Estatuto do Torcedor. Por quê? Porque o torcedor de bem tem o direito àquele produto. Então, ele é um consumidor desportivo, um torcedor, e ele tem essas garantias, né? Então, vejam, o direito do consumidor e o direito esportivo têm uma relação bastante direta, né? E aí, o que mais? Algum outro direito que a gente pode relacionar? Direito internacional? Aí, com maior razão, né? Com maior razão. O direito internacional privado, que é, inclusive, regra aplicável em muitos procedimentos do Tribunal Arbitral do Esporte. O direito internacional privado. Por quê? Porque nós temos um sistema transnacional, temos um sistema esportivo tão complexo, global, que dentro do contexto de lex esportiva, e eu também vou chegar a isso, quando falarmos de autonomia e lex esportiva, tem os seus próprios órgãos de resolução de controvérsias do sistema. Então, o Tribunal Arbitral do Esporte é um exemplo, talvez o maior exemplo, porque ele está no topo da cadeia como órgão definitivo de resolução de controvérsias esportivas. Controvérsias disciplinares, controvérsias contratuais, seja lá quais forem essas controvérsias. Então, o direito internacional privado
Está no coração da explicação do próprio sistema, né? Principalmente em termos de direito aplicável. O que mais? Bom dia, doutor Leonardo. Bom dia, Carlos. Acredito que tem alguma conexão também, eu já ouvi no passado ali, com o direito trabalhista também, né? Algumas questões ali de reconhecimento de vínculo, né? de alguns esportistas. Não tenho conhecimento muito a fundo, mas eu acredito que tem alguma ligação também nesse sentido. Perfeito. Obrigado, Carlos. Ótima observação. O direito do trabalho desportivo, pelo qual eu tenho um carinho especial, ele talvez seja a maior interação direito desportivo e outro ramo do direito, né? Por quê? E aí eu vou completar o que eu estava falando com a Luísa. O esporte hoje tem esse componente econômico, é um fenômeno econômico indiscutível. E com essa economicidade toda, com todo esse caráter econômico da atividade, gera a necessidade de nós entendermos também o esporte como um fenômeno social, né? E aqui nós temos regras esportivas e condutas de clubes e federações que muitas vezes chocam com os interesses e os direitos de trabalhadores do esporte. Ou, lá atrás, vamos voltar lá muito tempo atrás, o atleta era um amador, no sentido de que era proibido receber qualquer tipo de benefício, salário, ou seja lá o que for, para jogar. Então, o jogo era algo nobre, era algo que contrastava com a ideia de que alguém, para jogar, ganhasse o dinheiro. Os Jogos Olímpicos, por muito tempo, só aceitavam atletas não profissionais, só aceitavam atletas amadores. Aqueles que recebiam recursos, né, não poderiam jogar os Jogos Olímpicos, não podiam participar dos Jogos Olímpicos. Por quê? Porque nos Jogos Olímpicos você está ali vivendo a glória sagrada, glorificando o esporte, voltando à Olímpia, ganhando uma prova, ganhando uma medalha de ouro olímpica e colocando o ramo de oliveira na cabeça, né? E isso não podia se misturar com o capital, né? Então, o esporte sempre foi visto dessa forma, muito em virtude da origem esportiva, que era uma origem elitista, né? Só podiam jogar futebol, em um determinado momento, os ricos. Então, não se admitia que o negro e o pobre e a mulher jogassem, porque não se podia misturar essas pessoas com os barões, com as pessoas de posses. Então, o esporte começa dessa forma. E depois ele vai se democratizando e se popularizando ao longo do tempo, né? E aí a gente chega em 1995, e aí é um exemplo clássico para quem estuda o direito desportivo, a Corte de Justiça da União Europeia emite uma sentença muito importante para o mundo do esporte, em geral, mas principalmente para o mundo do futebol, em particular, que foi a sentença Bosman, o caso Bosman. E o que foi o caso Bosman? Um atleta belga, Jean-Marc Bosman, ele estava vinculado ao seu clube, empregador, e aí nesse momento a gente já considera até porque em 1995, né, ontem, a gente já considera o atleta como um trabalhador. O atleta, no fim do seu contrato, busca uma renovação, o clube fala, olha, eu vou renovar, mas eu vou te pagar tanto. E era uma redução drástica de salário. E o atleta fala, não interessa esse salário, não faz sentido para mim,
vou buscar trabalho em outro clube, né, fora da Bélgica, na França. E o clube belga, se valendo da legislação na época, ele diz o seguinte: não, pode ir, mas aqui existe a necessidade de você, para jogar em outro clube, você e o seu novo clube, evidentemente, indenizarem, compensarem a mim e proporcionou que você estivesse aqui. Ou seja, a ideia é de que se o atleta está pronto para se transferir, é porque foi graças ao clube onde ele estava. É uma compensação, né? O que a gente conhecia no Brasil como passe, que foi extinto em 98, mas que era uma figura emblemática e muito similar a outras em todo o mundo. Na Itália era o vincolo sportivo, na Espanha é o derecho de retención, e dentre outros tantos tipos de vínculo. Então, o que aconteceu naquela época? O Bosman, ou ele aceitava ficar no seu clube anterior, ganhando menos, ou ele, para se transferir, teria que pagar um dinheiro que era proibitivo. O atleta judicializa a questão. O Tribunal de Primeira Instância na Bélgica envia à Corte de Justiça da União Europeia o caso, porque existia uma prejudicial a ser decidida. E por quê? Porque no âmbito europeu, nós temos um bloco, um bloco econômico europeu. Existe o Tratado de Roma, que é o tratado, hoje a gente fala de funcionamento da União Europeia, e que esse tratado estabelece ainda, evidentemente, a liberdade de circulação de trabalhadores no âmbito da União Europeia. Então, o tribunal ele avaliou as regras esportivas vigentes, tanto as públicas quanto as privadas, se coincidiam, e disse o seguinte: olha, você exigir uma compensação financeira para que o atleta, depois que termine o seu contrato, vá a outro clube, você está limitando o direito de trabalhar, o direito desse jogador, desse trabalhador esportivo, de sair da Bélgica e trabalhar na França. Então, é uma violação à liberdade de circulação de trabalhadores no âmbito da União Europeia. Então, a Corte de Justiça, em 1995, põe fim a esse sistema, um sistema um pouco escravocrata, e libera o atleta. Então, isso tem um efeito cascata. A FIFA altera todo o seu sistema, as suas regras. Estados nacionais alteram as suas legislações. E foi o que aconteceu no Brasil 3 anos depois, em 1998, com a Lei Pelé, a Lei 9.615 de 1998. Então, a Lei Pelé vem e, claro, uma lei geral, dentre tantas outras coisas que ela trouxe, talvez a mais importante, a mais significativa, foi o fim do passe, a abolição da escravatura no futebol. A partir de então, aquele que terminava o seu contrato estaria livre para se transferir para onde ele bem entendesse. Por quê? Porque o vínculo desportivo virou um acessório ao vínculo principal, que é o vínculo contratual, e extinto o vínculo principal, o vínculo contratual, terminado o contrato, dissolve-se o vínculo desportivo. Ou seja, o atleta não estava mais vinculado a um clube, ele estava livre para se transferir para onde ele bem entendesse. Então, o que o Carlos trouxe é extremamente importante. Por quê? Porque ele é o coração da própria... Isso no âmbito mais econômico, efetivamente, né? Principalmente no futebol. Mas é o coração do sistema esportivo. Porque no sistema esportivo, e eu já vou passar a palavra para a Luísa, a gente fala muito de competições.
Competição esportiva. Imagina o direito esportivo sem competições. A gente não estaria aqui fazendo um curso de introdução ao direito esportivo. Tudo gira em torno de competição. Se não tiver competição, não tem o torcedor. Se não tem torcedor, não tem o direito do consumidor no esporte, o estatuto do torcedor. Se eu não tenho competição, não tem um árbitro. Para que eu vou ter árbitro? Se eu não tenho competição. Se eu não tenho competição, então eu não tenho torcidas rivais. Então não vai ter violência no jogo. Se eu não tenho competição, eu não tenho interesse midiático. Ninguém vai saber o que está acontecendo no Pacaembu. Talvez não exista o Pacaembu, inclusive, porque não faz sentido ter um estádio sem competição. Se eu não tiver competição, eu não tenho justiça esportiva. Por quê? Porque eu tenho justiça esportiva. Se não existe competição, se eu não tiver competição, eu não tenho manipulação de resultados. Vou manipular o quê? Se eu não tenho competição. Então, no esporte, no direito esportivo, prevalece esse princípio da especificidade do esporte, a paridade de armas, o fair play, a par condicio. Por quê? Porque tudo gira em torno da competição limpa, justa. A competição é o coração da autonomia esportiva, é o coração da lex esportiva, é o coração do direito esportivo. A competição é o bem sagrado a ser protegido. E aí, quando eu tenho competição, eu tenho um clube que quer bater o outro. Então, um clube que quer se reforçar mais para ficar mais forte que o outro. E aí entra o mercado de transferências esportivas, transferências de jogadores, contratações. E aí eu tenho contratos de trabalho. Tenho um contrato de trabalho e na transferência eu tenho o rompimento do contrato de trabalho, a incidência de uma multa, que é ou a cláusula indenizatória desportiva, quando o atleta sai, ou a cláusula compensatória desportiva, quando o clube decide dispensar o atleta. E aí isso vai gerar, efetivamente, um problema em algum momento, e esse problema precisa ser resolvido. Como é que eu resolvo esse problema? Trabalhista no esporte, eu posso ir para a arbitragem? E aí eu vou ter uma questão conceitual. A arbitragem serve para direitos disponíveis, patrimoniais disponíveis. O que é direito patrimonial disponível? Um direito trabalhista é? E aí eu tenho discussões homéricas sobre isso. Vou ao Poder Judiciário Trabalhista para levar uma causa esportiva? Sim. Existem convênios coletivos, negociação coletiva no esporte? Na Itália, muito. Em Portugal, com mais razão. Na Espanha. No Brasil, pouco. O sistema ainda em evolução. Talvez uma mudança de cultura seja a chave. Enfim, aqui nós temos um mundo de atuação e interação do direito do trabalho e do direito esportivo. Luísa. Gente, eu vou fazer uma pergunta bem básica, eu acho, mas é porque eu sou um baby em direito desportivo, não entendo nada, nem de esporte. Quando a gente vê aqueles pagamentos, então, voltando ao assunto da Lei Pelé, porque o clube X cobrou 1 milhão para vender, sei lá, para um clube europeu. Esse dinheiro, ele diz respeito a esse final de contrato que o atleta teria, como uma indenização ao clube por estar vendendo antes do final do contrato? Muito boa a pergunta. Claro que ela é bem específica, né? Mas para isso que serve esse curso também, para a gente trazer alguns pontos específicos dessa área. Luísa, você veio da onde? Quem for falando, vai falando de onde veio. Eu esqueci disso. Eu sou de São Paulo, mas eu sou do Fashion Law, então a propriedade intelectual até uma relação forte, né, com o esporte. Você esqueceu de falar, hein? Isso eu ia falar, mas aí entrou na história, eu fiquei na dúvida, eu falei, deixa eu tirar a dúvida antes. Não, mas brincadeiras à parte, essa questão do entretenimento. Hoje se fala em sportainment, esporte e entretenimento, né? Então, assim, é uma interação bastante interessante, muito oportuna. Eu tenho um livro que eu escrevi em 2014 sobre marketing de emboscada nos Jogos Olímpicos e na Copa do Mundo. Então, o ambush marketing, que tem muita questão de propriedade intelectual. Né? Então, é muito interessante, muito bacana mesmo. Tem muita relação com contratos de patrocínio, com a publicidade, né? A interação de partícipes mesmo desse evento esportivo,
que cada vez mais se torna um entretenimento, um palco de entretenimento, né? Se aproximando um pouco do modelo norte-americano, por exemplo. Então, é muito legal. Mas a sua dúvida, Luiz, ela é muito importante, e ela é o coração desse sistema, né? É claro que a gente precisaria de uma aula inteira para falar disso, mas, basicamente, né, o trabalhador desportivo, ele é diferente. É diferente. O trabalhador desportivo, ele é diferente de qualquer outro trabalhador. Por quê? Porque é um trabalhador que, para ele deixar o emprego, ele precisa pagar. Por que isso? Basicamente, né, eu falei do caso Bosman, e até 1995, depois isso mudou, terminava o contrato de trabalho, o atleta ficava vinculado ao clube. Tá? Ficava vinculado. Não tem contrato, mas tem um vínculo desportivo. Era o sistema na época. É um absurdo. Isso até explicar. Mas, basicamente, o atleta ficava vinculado ao clube e o clube tinha o passe do atleta. Então, eu libero você. Então, a gente ouve muito falar do atestado liberatório. Atestado liberatório é um termo um pouco antigo dentro desse sistema, desse contexto. Mas o atleta ficava vinculado ao clube e só poderia ser liberado pelo clube mediante o pagamento de uma indenização. Tá? Então, esse era o sistema. Quando vem o caso Bosman, esse sistema naturalmente cai. Ele faz o menor sentido. Terminou o contrato, tchau, obrigado, vai embora. Os clubes, de repente, perdem um grande ativo. Vou nem entrar na discussão se é um ativo correto ou não correto, mas perde. Você está acostumado com um regime, está acostumado com uma situação, de um dia para o outro você perde aquele ativo. Então, o atleta... Aí tem uma frase muito interessante do professor Álvaro Melo Filho. Ele dizia o seguinte, que, principalmente depois de 98, com a Lei Pelé, os atletas se liberavam dos clubes pela lei. Então, a lei, esse caráter abolicionista, a lei libertou os clubes, os atletas dos clubes. E os atletas voluntariamente se acorrentaram aos empresários esportivos, né? Então, essa frase é muito emblemática, porque ela demonstra exatamente o que aconteceu. Deu maior liberdade aos atletas. Os atletas, fim do contrato de trabalho, estão livres para se transferir. O que eles faziam? Se acorrentavam, no modo de falar, por contrato, aos grandes empresários. E os empresários acabavam manipulando. Manipulando é um termo muito ruim, até porque a atividade de agente é uma atividade lícita e muito importante. Mas eu diria que os agentes, de forma geral, tem bons agentes e tem maus agentes, como em toda profissão, mas os agentes, de forma em geral, acabaram tomando conta desse fenômeno econômico no futebol. Isso incomodou muito a FIFA. Por quê? Porque, ao invés dos clubes estarem girando dinheiro do próprio futebol, o dinheiro do futebol estava enriquecendo os agentes que até então eram pessoas fora do próprio sistema, não considerados stakeholders do sistema. Tá? Então, é uma grande consequência. Volto em 1995, caso Bosman, e 98 com Lei Pelé. A propósito, Lei Pelé, Lei 9.615 de 1998. A lei veio e falou, olha, aqui agora, quando terminar o contrato, acabou. Pode ir para onde você quiser. O que fizeram lá na Europa depois do caso Bosman? Começaram uma roda de discussão, um diálogo social, no âmbito da União Europeia, para colocar na mesa as necessidades, os interesses dos stakeholders em geral. Então, veja, olha, tudo bem, é justo que seja assim, acabou o contrato, está todo mundo livre, mas vejam a consequência para o sistema. E aí a FIFA, a UEFA, principalmente, trazem à mesa, né, trazem à discussão as peculiaridades do esporte, as especificidades esportivas, e dizem, olha, se eu não tiver uma certa garantia em termos contratuais, se eu deixar muito livre, eu vou ter um problema, porque globalmente,
O clube que não consegue segurar o seu atleta, ele vai, vejam, ele vai se submeter ao poder econômico de clubes maiores. Então, imagina, no meio de uma competição, vem um clube europeu e fala, olha, quero 10 jogadores do Corinthians. Acabou o Corinthians. Tá indo bem na temporada. Acabou. Isso é ruim para o futebol. Isso é ruim para o sistema. Isso é ruim para parar com vício. Estou dando um exemplo, claro, casuístico. E, basicamente, na negociação, entendeu-se que, ok, depois de contrato terminado, acabou, está todo mundo livre, mas precisamos estabelecer mecanismos de segurança, né, ao próprio sistema. O que se estabeleceu? Olha, então o contrato, enquanto válido, precisa ser cumprido. Precisa ser cumprido. Ah, eu quero romper o contrato com 3 anos, eu não gostei da comida, cansei da comida italiana, quero voltar ao Brasil. Você é louco. Não, louco não, porque eu fiz isso e voltei para o Brasil. Fiquei 2 anos em Roma, estudando, fazendo o meu doutorado, e voltei. Tenho saudades da pasta italiana. Brincadeiras à parte. Eu posso romper esse contrato? Posso. Por quê? Porque é indiscutível que há o princípio da liberdade de trabalho. Então, ninguém pode me obrigar a trabalhar. Isso aí já acabou, né? Ou deveria ter acabado. É a escravidão. Mas, basicamente, o trabalho forçado, né? Aí, basicamente, Luísa, para sair do contrato que precisa ser cumprido, então, o princípio pacta sunt servanda. Esse princípio é muito caro para a FIFA, para o sistema. Que o contrato foi feito para ser cumprido. Não pode ser rompido. Mas se rompido for, isso vai gerar uma consequência econômica. Pode ser uma consequência já estabelecida no contrato, ou pode ser uma consequência que não esteja estabelecida no contrato e precisa ser calculada por órgãos de resolução de controvérsia. No Brasil é mais fácil. Por quê? Porque a lei determina que o contrato de trabalho tenha pelo menos 2 cláusulas obrigatórias, que é a cláusula indenizatória desportiva ou a cláusula compensatória desportiva. Então, no Brasil, é obrigatório colocar no contrato a cláusula de rescisão. Tem países onde isso não é obrigatório. E aí, 5 anos de contrato, passou 2 anos e meio, o cara fala, não quero mais. E aí, qual é a indenização? Vai para um órgão como a Câmara de Resolução de Disputas da FIFA, em grau recursal para o Tribunal Arbitral do Esporte, para calcular a indenização. Então, vai calcular a indenização. Com base em quê? E aí as regras da FIFA trazem lá os parâmetros, né? Que são um pouco abertos. Existe uma crítica sobre isso também, mas são parâmetros. Por exemplo, quanto tempo de contrato, quanto tempo faltava para concluir o contrato, né? Foi no começo do contrato? Quando era no começo do contrato, foi em tese, o clube que contratou o atleta teve um investimento muito alto. Então, esse investimento não foi amortizado, então a indenização tem que ser maior. Está acabando o contrato, faltam 6 meses só. O investimento foi quase todo amortizado, então a indenização seria naturalmente menor. A idade do atleta. O atleta tem 20 anos, está no auge. É um investimento, a indenização maior. O atleta tem 42 anos, talvez nem jogue mais. A indenização é muito menor. Então, a posição do atleta. Isso é um caso, tem um caso no CAS muito famoso, o caso Webster, o caso de Santos também, tá? Esses 2 casos, e outro caso também que não me lembro agora, mas depois se eu lembrar eu trago. Esses 2 casos, eles tratam justamente do cálculo da indenização para rompimento contratual. E aí fica muito claro, por exemplo, que dependendo do momento da temporada, a indenização pode ser maior ou menor. Por exemplo, o atleta sai no momento em que o clube está tranquilo, está contratando, tem tempo para contratar,
Ou o atleta sai no momento em que a janela de contratação está fechada, todo mundo já se reorganizou, os clubes já contrataram, e aí falta peça no mercado. Opa! A dificuldade que o clube vai ter para repor aquela peça é calculada no âmbito da indenização. Né? Ou, quem era esse atleta que saiu? É o capitão do time, é o coração do time. Saiu, ferrou. Opa! Indenização. O cara que saiu jogou 2 partidas na temporada, reserva, terceiro goleiro. Indenização muito menor. Então, veja, uma série de cálculos que se fazem, né? Volto a dizer, no Brasil é mais fácil porque está ali, expresso, é obrigatório, tem que ter no contrato. Então, a menos que seja abusivo, e se for abusivo, isso vai ser limitado pelo órgão de resolução de controvérsias, o contrato, ele faz lei entre as partes, existe uma liberdade contratual que permite com que as partes coloquem ali o valor adequado da indenização. Claro, com os limites que a lei traz, né? Mas, basicamente, né? Aí o que acontece? E aí eu vou falando, depois, Luiz, você me disse se eu respondi ou se falta alguma coisa. Mas, basicamente, vamos lá. Situação, 5 anos de contrato, no terceiro ano o atleta desponta, e caramba, cara, o cara é bom mesmo, desperta o interesse de clubes europeus, e vem o Real Madrid. O Real Madrid fala assim, quero esse atleta. O atleta, ele é do clube. Ué, mas não acabou a escravidão, o passe? Acabou, mas lembrem-se, terminou o contrato, está livre. Enquanto o contrato está válido, o atleta é do clube. O vínculo esportivo é do clube. Então, para ele sair, tem que pagar. Ele e o novo clube empregador de forma solidária. Tá? Então, o Real Madrid vem e fala o seguinte, estou vendo aqui que para tirar esse atleta de você, Corinthians, eu preciso pagar, conforme estabelecido no contrato, 200 milhões de euros. O que são esses 200 milhões de euros? Que é a cláusula indenizatória desportiva, uma cláusula de rescisão. Né? Só fazendo uma parte aqui. A Luísa trouxe, mas no final do contrato, no momento, como é que é esse cálculo, etc. Por que ela perguntou isso? Isso é muito interessante. Que a lei hoje, já há algum tempo, ela traz essa diferenciação. Tem a cláusula indenizatória e a cláusula compensatória. Mas, muito antes, a lei falava só da cláusula penal. Então, a cláusula penal, ela tinha, inclusive, o redutor. No primeiro ano de contrato, tem que pagar tantos por cento. No segundo ano, tantos por cento, menos. No quarto ano, só 20%. Então, tinha um redutor da indenização. Hoje não tem. Hoje é a cláusula indenizatória, né? Então, ela tem que ser, ela foi livremente negociada e ela tem que ser paga enquanto durar o contrato. Então, o Real Madrid vem e fala, 200 milhões de euros, é muito caro. O clube pode falar, é caro, mas tem que pagar. Se você não quiser, o atleta vai ficar aqui. Ou então, o clube pode fazer o seguinte, tá bom, para você, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer negócio com você. Eu vou fazer por 100 milhões de euros, 50%. O clube pode fazer isso? O contrato diz que são 200. O clube pode falar, não, é 100. Vamos supor que o atleta é um exemplo esdrúxulo, tá? O atleta fala assim, não aceito. Não aceito que a cláusula seja reduzida, porque, imagina, eu valho 200 milhões de euros. Então, é uma questão de ego, não quero que o Real Madrid pague só 100 milhões de euros por mim, quero 200. O atleta pode fazer isso? E essa reflexão é importante. Por quê? Porque a resposta é, a cláusula indenizatória desportiva é o que a gente ouve dizer o direito econômico do clube. Então, veja, direitos econômicos, o que é? É o valor da cláusula indenizatória desportiva. De quem que é? É do clube. É claro que se o clube falar, é 200 milhões, eu aceito, pode ir, tá todo mundo... Claro que o atleta tem que ir também. E se o atleta negar, ele vai ficar no clube e vai cumprir o contrato.
Ah, eu aceito por 100 milhões. Atleta, você aceita? O atleta tem que aceitar sair. Então, ele faz parte da negociação também. Mas a cláusula é do clube. Se ele quiser liberar o atleta por R$0, ele vai liberar o atleta por R$0. Mas, basicamente, existe uma cláusula indenizatória desportiva que precisa ser paga. É um direito econômico do clube. Aí, o que acontece? Só para a gente pegar esse gancho e entender um pouco mais. E aí entra o mercado das transferências, né? Transferências de jogadores. Aí, basicamente, Luísa, o clube fala o seguinte: pô, 200 milhões de euros, o Real Madrid não quer pagar. Vou fazer o seguinte: Real Madrid, eu vou fazer por 100 milhões de euros. Metade. Mas, quando o atleta estiver com você, se você vender este atleta, eu quero 50% do valor. O que é isso? São os direitos econômicos sendo repartidos entre os clubes. Então, o atleta fala tchau para o Corinthians, tchau, tchau, obrigado, tchau, né? Alá Madrid. O atleta vai embora, firma um contrato de trabalho com o Real Madrid, não tem nenhum vínculo com o Corinthians mais. Mas se o atleta desponta na Europa, etc., vai ser contratado pelo Paris Saint-Germain por 500 milhões de euros, o Corinthians vai receber 250 milhões de euros numa transferência futura. Está entendendo? Esse é o mercado de transferências. É assim que funciona. Então, tem a cláusula indenizatória, que é a multa, que é um direito econômico do clube e que faz parte do mercado de transferência. Essa é a moeda de troca, né? É isso que faz movimentar esse mercado. Respondi, Luísa? Sim, muito obrigada. Respondeu muito. Boa. Posso fazer só uma perguntinha? Por favor, Luiz. Ô, Luiz, também já fala de onde você é também e tal, porque aí a gente vai... Ribeirão Pires. Não sei se você Ribeirão conhece. Pires. Conheço bem, conheço bem. Conheço bem. Eu devo Conheço o fazer nosso uma amigo pergunta. Patrick Pavan também. Eu conheço ele também. Eu sou um investidor e compro um jogador da Rússia para um time. Eu tenho que me adaptar ali, no caso, russa ou não? Desculpa O a pergunta. investidor? Não, tranquilo. Só para eu entender. Investidor em que sentido? Só do dinheiro? Você é um fundo de investimento ou você é um agente? Qual Exatamente, que é? vai. Exatamente. Só eu tenho um valor e quero ajudar o time X. Vamos dizer assim. Ora, a sua pergunta é muito complexa, Luiz. Eu vou tentar só dar um panorama geral para a gente entender o cenário. Mas ela é complexa por quê? Porque ela gera várias possibilidades, tá? Então, quando você é um fundo de investimento, você é um investidor, você tem interesses, né? Claro, você investe e depois tem um interesse no retorno, né? Pronto. E aí você tem várias possibilidades. Aí eu quero investir no clube, eu quero investir na liga, eu quero investir no mercado de apostas, sei lá, eu tenho várias formas de investimento. Aqui vai ser muito mais uma questão de direito civil, né? Uma questão contratual. Porque, por exemplo, um patrocinador não é um investidor também? O patrocinador ele também investe, né? É claro que o interesse dele é o retorno da marca, etc. Mas, basicamente, no futebol, nós temos regras na FIFA que proíbem não o investimento em si, mas o controle pelo investidor, né, do produto futebol. Então, o que acontecia muitas vezes? Vinha o Luiz Fernando, investidor, com dinheiro, e falava, tá aqui, clube, fique tranquilo, acabaram os seus problemas. Opa, obrigado. Não, obrigado não. Agora eu quero que você contrate o técnico tal, agora eu quero que você contrate o atleta tal, eu quero colocar aquele atleta para jogar, tá?
Ah, mas aquele atleta está ruim, está fora de forma. Não, não importa. Para mim é importante. Então, aquele atleta que joga. Então, essa influência de investidor no futebol está afastada, está proibida pela FIFA. Né? Então, a FIFA proíbe. Então, isso nos traz para o âmbito do direito civil, no sentido de que investimentos lícitos é livre iniciativa. Tá? Livre iniciativa. Então, eu posso investir em clube, em um atleta, em quem quer que seja? Sim, o que eu não posso é controlar essa atividade. Aí, vamos lá. Aí eu vou investir num clube russo. Claro que a Rússia tem as suas leis, tem o seu corpo normativo, e por se tratar de um negócio na Rússia, por uma regra de direito, evidentemente, o direito aplicável será o direito aplicável russo. Né? Se eu sou um fundo de investimento e aplico, invisto aqui no Brasil, claro que as leis aplicáveis naquela situação, naquele projeto, são as leis brasileiras. Se eu sou um investidor, e aí para fechar o raciocínio, e invisto num clube e começo a influenciar em assuntos esportivos, isso pode fazer gerar a intervenção da FIFA. Não quanto a você, investidor, porque ela não tem ingerência sobre você, né? Não tem jurisdição. Mas ela vai dizer, e ela diz isso nos regulamentos, aquele que fizer negócio com o investidor que age assim, assim, assado, será punido no sistema. Então, o clube que está sendo investido, ele sofrerá sanções disciplinares dentro do sistema. E aí é o direito aplicável privado, o direito FIFA, a lei, os regulamentos da FIFA. Então, de forma geral, Luiz, é boa a sua pergunta, mas ela é complexa porque ela traz várias possibilidades. Vai depender muito da situação, do tipo de investimento e da interação, o que está acontecendo, para a gente entender qual é o direito aplicável, qual é o órgão responsável, competente, para solucionar uma questão dessa natureza. Ok? Muito obrigado. Obrigado você, Luiz. Paulo, diga lá, Paulo. Bom dia, eu sou de Mirassol. Acho que a cidade ficou um pouco mais conhecida agora por causa do time de futebol, né? E eu gostaria de falar, doutor, a respeito daquele mecanismo de solidariedade também, voltando na parte de transferências. Porque o clube formador também, nessa transferência que é feita, ele recebe uma porcentagem por ter iniciado a carreira do atleta, né? Eu acredito que também nessa parte da transferência tem que ser inclusa aquela porcentagem, se eu não me engano, são 5% que o clube formador recebe também nessa transferência, igual o doutor estava falando a respeito no caso de um atleta de futebol, né? Que também inclui nessa questão. Paulo, muito bom. Mirassol, já estive em Mirassol algumas vezes, é uma cidade maravilhosa. Eu moro em Campinas, então estamos aqui no interior. Campinas é interior também, né? O pessoal não gosta de ouvir isso aí. De falar que é capital, né? É a capital do interior, né? Mas vamos lá. Mecanismo de solidariedade e indenização da formação. Excelente o que o Paulo Henrique trouxe. Por quê? Porque a gente precisa tratar o esporte como um fenômeno social, é verdade, e também econômico. São os dois. Social e econômico. E dentro desse contexto, a gente precisa entender que o esporte, o sistema esportivo, esse fenômeno esportivo, ele precisa ser sustentável. Né? Precisamos atuar com sustentabilidade no futebol. E aí, o que acontece? Hoje, diferentemente de antigamente, a gente compra... É ruim falar que compra o atleta, né? Mas é assim, o futebol, o vocabulário é esse. A gente contrata, compra o atleta pronto. Principalmente o clube europeu, os clubes de ponta. A gente não forma mais. Cadê a formação de atletas? E se a gente não forma mais, e aí? O que vai acontecer? Vai acabar. Sustentabilidade. É a sustentabilidade. Então, o que a FIFA criou, e isso foi replicado, por exemplo,
no âmbito do direito brasileiro. A FIFA criou uma forma de incentivo à formação de atletas, né? Como é que ela fez isso? Ela fez o seguinte: olha, eu entendo que clubes menores ficam à mercê de clubes maiores. O clube vem com poderio econômico, quero contratar. O clube menor, ele muitas vezes, já ouviram falar que existem clubes de empresário? Né? O que é isso? Não só o clube menor, mas naturalmente, por lógica, acaba sendo clube menor, mas os clubes, eles têm projetos distintos. Tem clube que tem um projeto de ser campeão. Tem clube que tem um projeto de exportar atletas. Tem clube que tem projeto social. Cada um tem um determinado projeto. Então, clubes de empresários, clubes menores, sobrevivem muito das transferências. Eu preciso formar o atleta. Só que formar atleta é caro. E além de ser caro, é perigoso. Por quê? Porque eu invisto muito, formo atleta, vem um clube grande e puxa meu atleta. Eu não tenho mais o passe. Se acabar o contrato, o atleta está livre. Então, eu investi muito, acabou o contrato, o atleta está livre e eu não vou receber nada por isso. E isso desincentiva a formação de atletas. O que a FIFA fez? Estabeleceu um mecanismo de solidariedade e a indenização por formação. Basicamente, mecanismo de solidariedade. Até 5% da transferência vai ser distribuída, 5%, na verdade, até 5% vai ser distribuída pelos clubes que auxiliaram na formação do atleta de tantos anos de idade até tantos anos de idade, né? 12 a 23, se eu não me engano, na FIFA. Enfim, vou errar aqui aí. Mas em todas as transferências para o resto da vida dele. Se ele foi transferido do Real Madrid para o Paris Saint-Germain, para o Al Hilal, para tudo. Esse exemplo que você falou, perfeito. Por quê? Porque são transferências internacionais. Do Real Madrid para o Barcelona, não incide. Então, transferências internacionais. Até 5% vai ser distribuído para os clubes que formaram o atleta. Então, os clubes começaram a ter uma fonte de receita interessante. Então, faz sentido eu formar atleta. Por quê? Porque esse atleta, mesmo que eu não esteja no clube mais, em qualquer transferência futura dele, eu vou ter direito a esse mecanismo de solidariedade. A lei brasileira replicou esse instituto e criou o mecanismo de solidariedade nacional também. Então, existe no Brasil para as transferências dentro do Brasil. Então, o atleta formado no Mirassol, hoje está no Corinthians, amanhã vai jogar no Palmeiras. A transferência vai gerar um valor, e esse valor, 5%, vai ser distribuído para os clubes que formaram os atletas. E aí, o atleta de 14 a 15 anos jogou no Mirassol, de 15 a 17 jogou no Guarani, de 17 a 19 jogou na outro time pequeno, jogou no Palmeiras. Tem palmeirense aí, não? Sempre faço essa piada, porque eu sou corintiano. Não é possível. Não tem palmeirense aqui? Eu. É o Luiz também. Tá bom, mas é brincadeira, tá, viu? E aí essa transferência vai gerar esse mecanismo de solidariedade, né? Então, isso é muito importante. É um mecanismo que incentiva a formação de atletas. Então, o que falta hoje precisa ser recuperado, e uma das formas de recuperar esse sentimento de formação é a distribuição desse mecanismo de solidariedade. No âmbito internacional, pelas regras da FIFA, no âmbito nacional, pela lei brasileira e pelas regras da CBF. Né? Eu sou membro da Câmara Nacional de Resolução de Disputas, da CBF, na divisão comercial, que é justamente a divisão que julga conflitos entre clubes, né? Então, boa parte das discussões que chegam para mim são referentes a mecanismos de solidariedade, né? Então, o clube ficou sabendo que houve uma transferência
e o clube que precisava repassar não repassou. E aí tem que fazer lá o cálculo dessa indenização, né, do mecanismo, com base nos anos de vinculação do atleta no clube, enfim, dentre outros tantos fatores. É muito interessante, muito bom, Paulo. Boa questão trazida também para esse momento. Alguma outra situação? Alguma questão? Alguma dúvida? Então, vamos seguir. Então, falamos de vários direitos, né, que interagem, de certa forma, com o direito desportivo. O direito desportivo é muito transversal. Não sei se estou esquecendo de algum. Devo estar, né? Então, tanto os direitos... Direito de família, não. Mas o direito civil, em geral, a gente já falou. Enfim, o que fica, em termos de essência, é essa interação natural do direito esportivo. E aí eu volto naquilo que eu falei no início, né? Da pureza do ramo do direito esportivo quando a gente fala de justiça desportiva. Por que eu falei aquilo? Porque até pela transversalidade do direito esportivo, muito se discute acerca da natureza autônoma ou não do ramo do direito esportivo, né? Seria um direito esportivo um ramo autônomo do direito? A discussão acadêmica, que não é o caso aqui para nós, mas só para a gente entender que existe essa discussão e essa transversalidade, essa interação com outros ramos, já demonstram por si só de que talvez o direito esportivo coexista com outros e não seja tão autônomo assim. Tem autores que defendem a sua autonomia, tem autores que defendem que não é um ramo autônomo, né? A autonomia ganha muita força quando a gente entende que no direito esportivo, por exemplo, nós temos princípios próprios. Quando a gente fala de princípio da especificidade esportiva, né, da exceção esportiva, quando a gente fala do princípio do fair play, como eu disse, a gente precisa preservar as competições. Preservar as competições é garantir que as competições sejam jogadas, praticadas, disputadas de forma limpa, de forma justa. E por isso que a gente combate o doping, combate a manipulação, combate elementos que podem desequilibrar, né, as competições esportivas. Então, princípio do fair play, princípio do pro competitione, que é o princípio em prol da competição. Isso está no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, né? Por quê? Porque preserva-se a coletividade em detrimento daquele interesse individual. Enfim, para além dos princípios próprios, nós temos regras próprias, e aí entra muito a questão do pluralismo jurídico que eu comentei, teoria dos ordenamentos de Sancho Romano, no sentido de que não é só o Estado, né, aquele que detém o monopólio de emanação de regras jurídicas. Essas regras podem ser emanadas por órgãos esportivos, dentro do contexto da sua autonomia. Então, uma confederação vai estabelecer não só o seu estatuto social, mas como o regimento interno, o regulamento de competição, os regulamentos éticos, disciplinares, dentre outros tantos, né, dentro do seu poder de autorregulação. Até porque quando a gente fala de autonomia, autônomos, autonormas, a prerrogativa que eu tenho de me autorregrar, autonormatizar. Então, a gente fala de autorregulação, né? A autonomia implica autorregulação do sistema, autogestão e, para me valer aqui do significado de um conceito legal, que está na Lei Geral do Esporte, a Lei 14.597 de 2023, a resolução de conflitos internos por órgãos próprios desse sistema, né? Então, quando a gente traz a justiça desportiva, por exemplo, ou
Câmara de Resolução de Disputas ou Tribunal Arbitral, nós temos uma resolução interna de conflitos, que faz o quê? Faz dar efetividade às normas do próprio sistema. Em outras palavras, eu sou uma organização, comando o meu sistema, estabeleci regras, executei essas regras e preciso fazer com que se cumpram essas regras. E aqueles que não cumprirem essas regras serão sancionados. Então, veja, eu tenho autorregulação, autogestão e a resolução de conflitos internos no âmbito do sistema. Isso são elementos que a lei traz como lex esportiva. Né? A lex esportiva. Esse mundo específico. Essa lex esportiva que flerta com a autonomia. E a autonomia, ela é um elemento inerente a esse sistema. Sem autonomia, o sistema talvez não fosse tão efetivo. Por outro lado, o sistema é tão natural e tão espontâneo que, independente de constar ou não no texto constitucional, a autonomia do esporte, o sistema é autônomo por natureza. Até porque nós temos, no caso do futebol, uma entidade muito conhecida, como é a FIFA, que tem, no mundo todo, no âmbito global, 211 entidades filiadas. 211 federações esportivas, como é o caso da CBF no Brasil, espalhadas por todo o mundo. E a FIFA funciona de forma global. Tem suas regras. Se o Brasil não concordar, a FIFA vai continuar sendo FIFA, o sistema FIFA continuará sendo o sistema FIFA. O Brasil não terá futebol. A situação é impensável, impensável. Esse caráter natural, essencial, é que explica a autonomia do sistema esportivo. E é por isso que a FIFA, quando vem ao Brasil e fala, olha, vocês querem organizar a Copa do Mundo? O Brasil fala, quero, e eu faço o que eu precisar fazer, o que for preciso para organizar. E aí a FIFA diz, olha, eu quero proteção ao meu patrocinador, eu quero que todos os aeroportos onde tem publicidade, e aí a área da Luísa, quero que sejam suspensos todos os contratos, porque no período de realização da Copa do Mundo, só vai ter propaganda dos meus patrocinadores oficiais. Pô, tá na lei, uma lei federal, a Lei Geral da Copa do Mundo. Uma lei federal imposta via concertação pela FIFA. Ah, mas a palavra imposta é muito ruim. É ruim. Porque, claro, a FIFA não apontou um revólver na cabeça do Brasil, violando a sua soberania. Não, é claro que o Brasil, dentro de uma prática concertada, aceitou, avaliou, ponderou e falou, dentro da minha soberania, no exercício da minha soberania, no exercício da minha liberdade, eu entendo que vai ser benéfico, vai ser importante, eu aceito voluntariamente as regras. Há uma imposição negociada. Basicamente, isso reflete muito, justifica muito a autonomia desse sistema esportivo. E aí, falando da autonomia do sistema, a gente estava falando da autonomia do ramo, né? Então, o ramo tem elementos muito caros da autonomia, o ramo autônomo do direito. Talvez seja, talvez não, mas isso pouco importa, isso é uma questão mais acadêmica. Mas, basicamente, a justiça desportiva seria o que de mais puro nós temos no âmbito do direito desportivo. Por quê? Porque nos outros casos que a gente comentou, existe uma interação de direitos. A justiça desportiva é puramente desportiva. Tanto é que no Brasil, a Constituição, lá no artigo 217, ela diz que o Poder Judiciário só vai se imiscuir em matéria disciplinar, em competição, em matéria de competência da justiça desportiva, depois de esgotadas as instâncias dessa justiça desportiva. Então, é o único caso de
mitigação do acesso à justiça, mitigação do direito constitucional da prestação jurisdicional, o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, se eu não estiver equivocado. É o único exemplo, e é o exemplo esportivo, a justiça desportiva. Tem esse status constitucional, tem essa importância constitucional, e ela é competente para resolver conflitos de natureza disciplinar e competições. Não, eu vou direto para o judiciário. Não vai. Existe uma barreira constitucional. Enquanto não esgotadas as instâncias da justiça desportiva, ou encerrado o prazo de 60 dias, que é o prazo que a Constituição traz, o judiciário não pode se imiscuir na questão disciplinar. Ah, mas depois disso pode? Pode. E aí entra outra discussão. O juiz de direito, ele pode falar, ó, a justiça desportiva aqui aplicou 2 partidas de suspensão, foi segundo cartão amarelo, foi uma jogada violenta, eu acho que foi muita coisa, vou reduzir, vou aplicar uma mera advertência. Não imagino que o judiciário se prestaria a esse papel, né? Claro, tem situações e situações, mas, a princípio, a corrente que melhor se adapta à realidade esportiva e à autonomia do sistema é a corrente que defende que o judiciário ele vai se ater a aspectos formais do procedimento. A justiça desportiva decidiu. Tá, mas decidiu bem? Os auditores que decidiram são imparciais? Seguiram as regras? Existe um direito aplicável, esse direito foi seguido? Existe uma composição, um quórum mínimo de deliberação, esse quórum foi atingido? Enfim, questões formais que poderiam eventualmente anular um procedimento da justiça desportiva, mas jamais entrar no mérito dessa questão. Então, tirando essa parte, justiça desportiva, ela aplica regulamentos privados, aplica a lei também, evidentemente, mas dentro de um contexto sistêmico, federativo. A justiça desportiva, ela, embora esteja na Constituição e na lei, ela é um sistema disciplinar próprio de um sistema associativo, tanto que consta do Estatuto Social de uma confederação, que é uma associação civil sem fins lucrativos. O exemplo nacional segue, pelo menos em termos de influência, o exemplo internacional. A FIFA tem um comitê disciplinar, a UEFA tem um comitê disciplinar, a Conmebol tem um comitê disciplinar. A ação tem um sistema disciplinar. Não vai se chamar comitê disciplinar por uma mera questão de escolha. Vai se chamar Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Posição, privado isso? É privado. A autonomia constitucional e essa regulação da justiça desportiva, que é o mais puro do direito desportivo. Que aí ficou complexo, ficou complicado. Eu estou defendendo aqui que a justiça desportiva é o mais puro do direito desportivo. Não depende de interação com outros ramos do direito. A lei intervém, e aí eu faço essa provocação de propósito, para dizer, vocês não estão pensando errado, não. É porque é confuso mesmo. A Constituição, em 88, veio e trouxe a autonomia. Falou, não, vamos parar com esse negócio da intervenção estatal, intervenção descabida. A intervenção, ela existe. O que não pode existir é uma intervenção descabida no esporte. Aconteceu uma série de questões, para muita gente, inconstitucionais, que revelam a própria essência da regulação esportiva no Brasil. Que desde 1941, antes disso, com a elaboração do decreto, efetivamente, mas desde a era Vargas, foi, no esporte, né, em si, o sistema esportivo, estatizado. Então, houve uma apropriação do esporte pelo Estado. E essa apropriação parece permanecer nos dias de hoje, embora o regime tenha
se adaptar. Então, é confuso, é complexo, é autônomo, mas não tanto, mas deveria ser. Por que não é? Alguém um dia tem que discutir isso. Alguém tem que levar ao Supremo e discutir isso. Até agora não fizeram com relação à justiça desportiva. Mas vai chegar o momento de fazer. Para a gente finalizar essa primeira parte, a Lei Geral do Esporte, a Lei 14.597 de 2023, vocês já ouviram falar com certeza que ela virou, antes de nascer, um belo Frankenstein. Então, a crítica sempre foi, olha, precisamos atualizar a legislação, porque a Lei Pelé de 98 já nem é mais a Lei Pelé original, de tanta regra que entrou, tantas modificações, virou uma colcha de retalhos, nas palavras do professor Álvaro Melo Filho. E aí veio a nova lei com a intenção de organizar e sofreu uma série de vetos da presidência da República. Muitos vetos. Alguns foram derrubados, outros não. Um dos vetos se refere à justiça desportiva. Né? Então, a justiça desportiva hoje não é regulada pela nova lei. É regulada pela Lei Pelé, de 98. E o que significou esse veto? Na nova lei, a justiça desportiva, ela finalmente alcançaria a sua alforria. Finalmente seria uma justiça desportiva privada, eminentemente privada. Mas isso foi vetado, então permanece o sistema original, permanece o sistema atual de uma justiça desportiva privada, mas, nas palavras também do saudoso professor Álvaro, não é estatal, mas ela é como se fosse, é quase estatal, privada quase estatal. Isso não existe, mas é para a gente entender essa leitura que se faz sobre a justiça desportiva, talvez uma das partes mais puras do direito esportivo, como eu disse, porque faz parte como elemento principal, ou um dos 3 elementos principais, conforme a própria lei nos traz, da lex esportiva. Autorregulação, autogestão e resolução de conflitos internos do sistema. Para fins disciplinares de competição, quem resolve conflitos internos desse sistema é a justiça desportiva. Então, é um elemento da lex esportiva e desse fenômeno autônomo desse ramo do direito desportivo. Tá? Alguma questão, alguma dúvida? Senão a gente parte para o encerramento e continua amanhã com esse papo sobre o direito desportivo. Tá bom? Tá adequado? Tá legal? Estamos entendendo? Tá confuso? Tá complexo? Tá boa a linguagem? Fiquem à vontade para criticar. Tá super tranquilo. Então tá bom. Débora, obrigado a todos e a todas vocês. Então amanhã a gente se encontra às 10 de novo, correto? Então tá bom. Fiquem à vontade para trazer dúvidas, reflexões, questionamentos, e vai ser um prazer a gente debater, tá bom? Valeu, gente!